Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos complementar o que estamos estudando em português, fazendo uns exercícios no caderno e continuaremos o que estamos estudando também em matemática na apostila. Primeiro, o cabeçalho. Dia 11 de maio, hoje é segunda-feira. Nome completo de vocês. Não esqueçam da letra maiúscula no nome, sobrenome. Bom dia. Rotina, para deixar registrado. Português e matemática, como eu falei. E um pouquinho da continuação dos numerais, da sequência. Hoje vamos do 600 até 650. Os textos, como eu havia dito, vocês mesmo vão ler. Vocês estão vendo que são textinhos pequenos, dá facilmente para ler. Não deixe que a mamãe leia e responda por vocês. Fazendo isso, vocês vão estar só prejudicando a si mesmos. Como que vocês vão responder? Vocês estão vendo que são múltiplas alternativas. Então, tem a pergunta e tem as alternativas aqui embaixo. Então, dependendo da pergunta, você vai escolher uma alternativa apenas. Vocês vão ter que copiar? Não, não precisa. No final de todas as questões, vai ter um gabarito. Vocês já ouviram falar em gabarito? Aquele que você vai pintar a letra que você escolheu como a resposta dos exercícios. A hora que chegar no slide dele, eu explico um pouco mais. Texto 2. Vocês vão ler o texto, mesma coisa, a pergunta, e assinalar qual vocês acham que responde a pergunta. Presta atenção, porque eu observo que alguns alunos não leem a pergunta inteira ou não lê o texto inteiro. Às vezes ele acha uma palavra aqui, ó, por exemplo, achou correndo, ele vai aqui em correndo e já copia o que está na frente. Não é assim, você tem que analisar a pergunta. O elefante estava correndo por quê? Então você vai ter que ler o texto e ver qual a parte que explica o motivo dele estar correndo. Depois que você vai assinalar, tudo bem? Questão 3. Vai falar um pouquinho sobre pontuação, ponto de exclamação. Quem não lembrar qual que é a exclamação, pode, olha lá, olhar no caderno ou, né, ó, olhar aqui no texto, ó. Se vocês sabem que esse aqui é o ponto final, qual outro que tem aqui? Este, né? Então, qual deles é a exclamação? Depois vocês respondem. Questão 4, um poema. Vocês lembram do poema? É escrito em verso. Isso é importante a gente saber. Cada linha é um verso. Ó. Esse é um verso. Agora, como que eu faço para saber quando acaba uma estrofe e quando termina a outra? Eu olho esse espaço aqui. Vocês estão vendo? Ó, esse espaço. Então, aqui é uma estrofe, ó. Depois, embaixo, vai ser a outra estrofe. Então, vamos treinar um pouquinho. Quantas estrofes tem esse poema? 1, ó, tá em vermelho. 2, 3, ó. Aqui, ó, depois do espaço, a hora que chegou outro espaço, ela acaba, ó. 3. E aqui embaixo mais um, 4. Só que a pergunta não é nada sobre isso, eu só aproveitei para retomar.
A pergunta está falando de acordo com as características, descritas no texto. Quem vai levando a vida é a... Então, característica. Como que é a pessoa ou animal? Tanto por fora como por dentro. Então, vocês vão analisar o poema e vão responder. Tudo bem? Agora, uma tirinha está se perguntando, no último quadrinho, qual a causa da personagem ter desmaiado? Observe essa palavrinha aqui, causa. É a razão, o motivo. Por que a personagem, no caso aqui a Mônica, no último quadrinho, por que ela desmaiou? Então, você vai ter que ver, observar as imagens, porque se é uma tirinha, né? Para você entender, você também tem que ver as imagens, ler os balõezinhos, para depois responder. A questão 6, na verdade, gente, faz parte do texto anterior. Então, vocês vão ter que voltar lá na tirinha para ver e responder. Então, observando o terceiro quadrinho da tirinha, responda. Na expressão, ela nem me deixou explicar. A palavra grifada se refere a... Então, vocês vão ter que ver no texto onde que está falando isso, Ela nem me deixou explicar, para poder responder palavra grifada, Essa aqui, ela que está sublinhada, a mesma coisa que grifada embaixo, vocês estão vendo? Então, esse ela aqui se trata de quem, na verdade? Certo? Questão 7, vocês vão ter também que ler o texto. Também vocês vão ter que descobrir a palavrinha que está sublinhada aqui embaixo, Ele. Está no lugar de quem? Então, vocês vão ter que ler o texto completo, tá? Não só ver a imagem. Questão 8, um textinho informativo que está falando sobre a proteção dos rios. Vocês vão ter que ler também e descobrir a palavrinha ela. Vocês vão ter que achar esse trechinho aqui no texto, Aonde que está escrito, portanto, ela é muito importante. Vocês vão ter que ler o texto todo, principalmente aqui o primeiro parágrafo, porque é aqui que vai estar a dica, de quem se trata, né? Porque se foi colocado ela aqui, é porque já foi citado de quem ou de que está se falando no primeiro parágrafo. Então, vocês vão ter que procurar para poder responder. Questão 9, um poeminha bem curtinho. Vocês vão ter que também encontrar a palavra destacada, aquela no texto, quem está se referindo e assinalar. Olha esse textinho, né? Que bonitinho. Talvez vocês já conheçam. Então, vocês vão ter que responder: o pato perto da pata fica. Para isso, vocês vão ter que ler o texto inteiro. Como que ele fica? Calado? Sem falar nada? Quietinho? Ou ele fica cansado? Ou ele fica faminto? Ou fica sorridente? Fácil, né? Última questão, questão 11. Essa daqui tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque está o começo de um textinho e depois pergunta para vocês embaixo. A frase que mostra como a história deve continuar é... Então, a continuação desse texto ou é o que está na letra A, ou é o que está na B, ou o que está na C, ou o que está na D. É a continuação do texto, seria o terceiro parágrafo dele. Então, ele tem que ter sentido, tem que ter a ver com o que está se falando no primeiro e no segundo parágrafo. Então, vocês vão ter que ler e entender a história para ver
como que essa história iria continuar. E assinalar uma alternativa, não se esqueça. Gabarito, como eu havia dito para vocês, é aqui que vocês vão colocar as respostas e me enviar. Precisa imprimir? Não. A não ser que alguém tenha condições, pode estar imprimindo. Como vocês vão fazer? Vocês estão vendo o exemplo aqui, ó. Questão, ó, que é o número da questão. Então, qual que vocês responderam? No caso aqui, ó, a pessoa no exemplo respondeu a B. Então, ela pintou a bolinha B. Vocês podem fazer um X também, não tem problema, tá? No caso aqui não tem problema, porque não é um concurso para vocês conseguirem algum emprego, alguma bolsa. Vocês podem, para facilitar, só colocando, ó, número 1, colocando as letras na frente e fazendo um X na letra que vocês responderam nos exercícios. Então, vocês vão fazer número 1, 2, 3 até número 11, porque não são 11 questões. Aí vocês vão voltar e ver qual vocês responderam no número 1. Aí vocês vão fazer um X ou pintar. Aí qual vocês responderam no número 2? Mesma coisa. Até chegar na número 11. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. Continuando em matemática, que a gente estava estudando sobre medidas de comprimento. Vocês lembram do centímetro? Quantos milímetros tem dentro do centímetro? Vocês agora não vão mais fazer sobre quantos milímetros tem dentro do centímetro. É uma atividade aqui agora de estimativa e de medida real, por isso vocês vão ter que pegar a régua também. Mas antes de pegar a régua, vocês vão ter que olhar para esses dois lápis, o azul e o amarelo, e quanto que vocês acham? Lembrando do tamanho do centímetro, quantos centímetros vocês acham que mede o lápis amarelo e o lápis azul? Então, a primeira está perguntando assim, sem usar a régua, tente descobrir qual deles é mais comprido, o azul ou o amarelo. Aqui não precisa colocar quantos centímetros tem, só falar qual que é o mais comprido, fácil. Já na B, vocês vão ter que pôr. Então, por exemplo, vocês vão ir lá em lápis azul, medida estimada. Quanto vocês acham? Quantos centímetros vocês acham que mede o lápis azul? Coloquem aí. Aí, olha o amarelo. Quantos centímetros vocês acham que mede o lápis amarelo? Coloquem aí. Depois que vocês já fizeram essa estimativa, vocês vão pegar a régua e vão medir. Quanto que tem na realidade o lápis azul? Quanto que tem na realidade o lápis amarelo? E vão anotar nessa coluna aqui, ó. Medida real, ó. Certo? Depois, vocês vão fazer o oitavo. Então, Valéria comprou um lápis de escrever. Ao final da semana, depois de tanto apontar esse lápis, o comprimento dele está 4 centímetros menor. Observe o tamanho dele agora. Letra A. Use sua régua para descobrir quantos centímetros esse lápis tinha quando Valéria começou a escrever com ele. Então, vocês vão ter que lembrar do que foi falado aqui no enunciado. Ao final da semana, ó, depois de tanto apontar, o comprimento dele está 4 centímetros menor. Então, antes dela apontar, o lápis era maior, não era? Então, que conta vocês devem fazer para descobrir na letra A quanto que o lápis media? É fácil. Agora, na letra B,
Quantos centímetros de comprimento tem o lápis ou a lapiseira que você está usando para escrever? Olha aí que gostoso. Vocês vão medir o próprio lápis. Talvez alguém esteja aí com um lápis bem pequeno, talvez alguém esteja com um lápis inteiro ou na metade. Ou quem usa lapiseira, né? Vai ter a lapiseira inteira, né? Porque a lapiseira é só o grafite que gasta. Então vocês vão medir quanto que eles têm e anotar aqui. Aí vocês vão para a bolinha. O comprimento é maior ou menor do que o lápis da imagem? Fácil também. Vocês vão olhar a imagem, ó, desse lápis aqui, que está em amarelo, e vai ver se o lápis de vocês é maior ou menor. A número 9, com a régua do material de apoio, meça o contorno das figuras e registre as medidas obtidas. O que é contorno da figura? Contorno da figura, olha lá. Como se você pegasse a canetinha e olha, contornasse, ó, aqui, ó, no comprimento, aqui nessa altura, ó, depois aqui no outro comprimento de baixo, ó, e na outra altura aqui, ó, do meu lado esquerdo. Depois que vocês mediram esses 4 lados, vocês podem anotar aqui, vocês estão vendo, ó? Anota já aqui quanto que deu, ó, de comprimento, quanto deu de altura. Aqui, ó, se aqui em cima deu um comprimento, aqui vai ser o mesmo, porque vocês estão vendo que é o mesmo tamanho? Mesma coisa que a altura, ó. Se aqui deu um tamanho, aqui vai ser mesma coisa. Depois, vocês vão somar os 4 lados, ó, porque é um quadrado, né? Vão somar os 4 lados, aqui, ó, pode fazer a continha de mais, que vocês vão descobrir quanto que mede o contorno das figuras. Mesma coisa vocês vão fazer na letra B. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um áudio, perguntar, que eu estou à disposição. Não deixe de fazer as atividades, lembrando que através delas, a gente vai poder avaliar vocês. Até terça-feira. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.